Durante séculos, o dinheiro tem sido uma promessa de valor, de estabilidade, de confiança, mas também uma promessa construída sobre uma condição silenciosa de que a confiança só existe se for depositada nas mãos de outros. Bancos, governos, corporações, todos se tornaram guardiões do dinheiro e, com o tempo, guardiões do poder. Por gerações, o sistema financeiro operou sob uma regra não escrita. Se você quiser participar, deve obedecer. Obedecer a horários, às políticas, às taxas, às restrições. E quando tudo parecia sólido, surgiram fissuras, crise após crise, inflação após inflação, resgates que salvaram bancos, mas afundaram economias inteiras. Vez após vez, a confiança foi posta à prova. A história do dinheiro também é a história da dependência, de como os cidadãos abriram mão de sua autonomia em troca de segurança. Até que, um dia, alguém decidiu questioná-la. E se o dinheiro pudesse existir sem bancos? E se a confiança não dependesse de instituições, mas de um código aberto, visível a todos? Essa ideia, que pareceria loucura há 20 anos, agora está mudando os fundamentos do poder econômico global. Uma ideia silenciosa, descentralizada e transparente que está redefinindo o próprio conceito de riqueza e controle. Assim nasceu o DeFi, Finanças Descentralizadas, o primeiro sistema financeiro do mundo que não requer permissões, assinaturas ou intermediários. Uma rede que não pede confiança, ela a demonstra. E está começando a desafiar em silêncio o domínio dos bancos mais poderosos do planeta. No Brasil e em Portugal, esse movimento já ganhou contornos próprios. No Brasil, a combinação de inclusão digital, PIX e um ecossistema cripto em expansão acelerou a adoção e o debate regulatório, com testes em sandbox e diálogo ativo entre mercado e reguladores. Em Portugal, estabilidade regulatória, hubs em Lisboa e comunidades Web3 têm atraído projetos e talentos, consolidando o país como ponte europeia para a inovação em blockchain e DeFi. Junte-se a mim para descobrir. Vamos descobrir o que é DeFi e como funciona. Antes de entender seu impacto, precisamos entender sua essência. As finanças descentralizadas, DeFi, são um sistema financeiro alternativo construído com base na tecnologia blockchain, capaz de reproduzir serviços bancários tradicionais, mas sem bancos, empréstimos, investimentos, seguros, poupança, câmbio. Tudo o que antes exigia um intermediário agora é executado por meio de código. Em vez de depender de funcionários, contratos físicos ou assinaturas em papel, o DeFi utiliza contratos inteligentes, programas automatizados que são acionados quando condições específicas são atendidas. Por exemplo, se você enviar esse valor, receberá esses tokens. Se depositar seus fundos, gerará esse rendimento. Não há gerentes, nem papelada, nem espaço para manipulação. A confiança não está mais em uma instituição, mas na matemática e na transparência do código aberto. Tudo acontece em redes blockchain como Ethereum, BNB Chain, Polygon ou Solana, que registram todas as transações de forma pública e verificável. E em vez de contas bancárias, os usuários têm carteiras digitais, onde controlam suas chaves privadas, seu acesso direto aos fundos. Nesse ecossistema, você não usa um banco, você é seu próprio banco. Essa é a verdadeira revolução. Um sistema financeiro que não exige permissão, que opera 24 horas por dia, 7 dias por semana e que responde a um princípio simples e poderoso. Se você pode programar a confiança, não precisa mais pedi-la. Tudo começa com uma revolução que muitos chamam de rebelião da confiança. Durante séculos, os bancos foram o coração do sistema econômico. Prometiam segurança, prosperidade e estabilidade. Eram os guardiões do dinheiro, os intermediários da confiança. Mas, na realidade, o que construíram foi uma teia invisível de dependência. Cada vez que você depositava suas economias, estava abrindo mão do controle sobre elas. Cada empréstimo aprovado, cada transação processada, cada operação autorizada, não era um ato de liberdade, mas de permissão. E por anos, o sistema conseguiu convencer você de que isso era normal, até que chegou o ponto de ruptura. Primeiro, vieram as crises financeiras.
aquelas que começaram longe, mas acabaram devastando famílias inteiras. Depois vieram a inflação, os resgates, as sanções e os bloqueios econômicos. Cada um desses episódios corroeu a fé no sistema bancário tradicional. O dinheiro, uma ferramenta criada para unir, começou a dividir. Milhões de pessoas ficaram de fora do sistema financeiro global, sem contas bancárias, sem acesso a crédito, sem a capacidade de proteger suas economias. Enquanto isso, os bancos cresciam, os governos imprimiam dinheiro e a desigualdade atingia níveis históricos. Foi então que um grupo de empreendedores, economistas e sonhadores decidiu se rebelar, não com protestos ou faixas, mas com linhas de código. Criaram uma nova arquitetura do dinheiro, na qual não fosse preciso confiar em terceiros, uma economia construída com base na transparência, em que as regras não pudessem ser alteradas por conveniência política ou poder econômico. Assim nasceu o DeFi, o movimento que substitui a fé pela verificação, a burocracia pela automação e a obediência pela autonomia. Em vez de assinar contratos com tinta, as pessoas passaram a assiná-los com código. E em vez de confiar em instituições, passaram a confiar na matemática. As finanças descentralizadas não surgiram como uma moda passageira, mas como resposta a um sistema que parou de cumprir suas promessas. Porque, quando os bancos falham, os cidadãos procuram alternativas. E, desta vez, a alternativa não veio de um país nem de uma moeda, veio da tecnologia. É por isso que muitos chamam o DeFi de a rebelião da confiança. Uma revolução que não é travada nas ruas, mas nos blocos de código, e embora ainda silenciosa, já está mudando a história do dinheiro. E é assim que surge o novo sistema financeiro. O dinheiro, como o conhecemos, foi projetado para depender de intermediários. As finanças descentralizadas propõem o oposto, um sistema que funciona sozinho, sem guichês, sem horários, sem permissões. Imagine uma economia 24 horas por dia, em que qualquer pessoa, em qualquer lugar do planeta, pode emprestar, investir ou proteger seu capital com apenas um telefone. Isso não é uma utopia digital, já está acontecendo silenciosamente sob a superfície do sistema bancário tradicional. Nesse novo modelo, os bancos são substituídos por protocolos, plataformas autônomas que operam em redes públicas de blockchain. Cada transação é executada por um contrato inteligente, uma espécie de notário programado que não negocia nem esquece. Se as condições forem atendidas, a troca ocorre, caso contrário, simplesmente não ocorre. As taxas de juros não são definidas por um conselho de administração, são ajustadas pelo próprio mercado, segundo a segundo, de acordo com a oferta e a demanda reais. E, em vez de uma conta bancária, os usuários têm carteiras digitais, espaços criptográficos que não solicitam nomes, documentos de identidade ou nacionalidades. Apenas uma chave, a que você possui. Essa chave é sua identidade financeira, seu acesso direto a um sistema que não discrimina nem censura. Para entender sua magnitude, basta olhar para o mapa. Na África, agricultores usam DeFi para proteger suas economias de moedas que se desvalorizam a cada mês. Na América Latina, milhares de pessoas investem pequenas frações de seus fundos em plataformas globais, sem depender de bancos locais instáveis. E na Venezuela, onde a inflação destruiu o valor do dinheiro por anos, o DeFi se tornou uma tábua de salvação. Com o desaparecimento do Bolívar, jovens desenvolvedores e empreendedores passaram a usar stablecoins, plataformas de poupança descentralizada e protocolos de empréstimos entre pares, P2P, para proteger sua renda e escapar do colapso financeiro. Alguns transformaram remessas familiares em dólares digitais, outros aprenderam a obter rendimentos em criptomoedas enquanto os bancos fechavam as portas. Mesmo durante a ascensão dos NFTs e do ecossistema Play to Earn, jogar para ganhar, e Yield Farming, a Venezuela vivenciou um fenômeno singular com jogos como Axie Infinity e outros projetos. Milhares de jovens encontraram uma fonte inesperada de renda nesses mundos virtuais. Jogavam, criavam criaturas ou cultivavam ativos digitais e recebiam pagamentos em tokens conversíveis em dólares. Foi uma bolha, sim, mas também uma lição. Mostrou como uma geração inteira usou a tecnologia para combater uma inflação devastadora e manter a economia fluindo, quando todo o resto falhou. E embora muitos desses projetos tenham desaparecido com o tempo, deixaram algo mais valioso:
a compreensão coletiva de que conhecimento financeiro e inovação digital podem se tornar ferramentas de resiliência diante de qualquer crise. Em cidades como Caracas, Valência e Maracaibo, já existem comunidades que educam as pessoas no uso de carteiras, contratos inteligentes e poupança descentralizada. Para muitos, não era um luxo tecnológico, era questão de sobrevivência. Esse é o verdadeiro poder do DeFi, não a especulação, mas a independência. Uma independência que dispensa passaporte, banco ou autorização. E, na Europa e na Ásia, empresas inteiras começam a tokenizar seus ativos para mover capital sem atritos burocráticos. Mas isso traz novos fatores de poder para o jogo, o que alguns chamam de novos jogadores de poder com CBDC. Enquanto o mundo tenta entender o que está acontecendo, os principais centros financeiros se preparam para uma transformação que já não podem impedir. Os Estados Unidos, berço da maioria dos primeiros projetos DeFi, enfrentam um paradoxo. Foram o lugar onde a revolução nasceu e agora também são o lugar que tenta controlá-la. Plataformas como Uniswap, Aave e Compound lançaram as primeiras bases do novo sistema, mas seu crescimento alertou o Federal Reserve e a SEC. O país que dominou a arquitetura do dinheiro global por um século agora encara o desafio de uma rede que não reconhece fronteiras nem permissões. Por isso, Washington pressiona por estruturas legais como o Genius Act, uma tentativa de estabelecer limites sem desacelerar a inovação, de criar regras sem destruir a essência da descentralização. E embora a regulamentação pareça inevitável, a tensão entre controle e inovação tornou-se uma das batalhas econômicas mais importantes do século. Na Europa, a estratégia é diferente. Enquanto os Estados Unidos debatem, a União Europeia legisla. O regulamento MiCA busca definir como criptomoedas e projetos DeFi devem operar dentro de um quadro de transparência e proteção. Bruxelas não quer ficar para trás, mas também não quer perder o controle. Por isso, avança em paralelo com a criação do euro digital, um experimento de moeda estatal que, em essência, tenta competir com a liberdade das plataformas descentralizadas. E aqui surge um novo ator, as CBDCs, moedas digitais de bancos centrais. Seu objetivo declarado é modernizar o sistema financeiro, mas seu histórico revela uma batalha mais profunda. As CBDCs são a resposta direta dos estados às finanças descentralizadas, a maneira de recuperar o poder que as redes abertas estão tirando deles. Enquanto as DeFi buscam autonomia e pseudonimato, as CBDCs buscam rastreabilidade e controle. Duas visões opostas do dinheiro digital, uma baseada na liberdade programada, a outra na supervisão institucional. A China lidera com o Yuan Digital, o BCE experimenta o euro digital e o Federal Reserve está testando seus próprios protótipos. Mas por trás da retórica da modernização reside uma questão preocupante. O dinheiro digital pode realmente ser livre se cada movimento pode ser observado ou bloqueado por decisão política? Esta é a tensão central do nosso tempo, a descentralização como promessa de liberdade e a digitalização estatal como instrumento de controle. O futuro do dinheiro se desenrola nessa linha tênue e os países que conseguirem equilibrar os dois mundos definirão a próxima década econômica. No eixo lusófono, Brasil e Portugal também avançam, cada um ao seu modo. No Brasil, o ecossistema combina alta adoção de pagamentos digitais, como o Pix, com um debate ativo sobre tokenização e CBDC, DREX, além de sandboxes regulatórios e guias para ativos virtuais. Comunidades cripto utilizam stablecoins e soluções DeFi para proteção de valor e renda passiva, enquanto bancos e fintechs testam casos de uso on-chain para liquidação e crédito. Em Portugal, o enquadramento europeu, MiCA, e o registro de prestadores de serviços de ativos virtuais pelo Banco de Portugal atraem exchanges e startups. Lisboa consolidou-se como hub cripto, com projetos focados em infraestrutura, compliance e tokenização, e uma comunidade que integra DeFi ao Open Banking europeu. Esses movimentos mostram que a conversa não é apenas proibir ou liberar, mas como integrar com segurança inovação descentralizada a sistemas financeiros já maduros. Na Ásia, a história é contada em um ritmo diferente. Singapura, Coreia do Sul e Japão estão se posicionando como laboratórios para o futuro financeiro, permitindo que startups testem novas ferramentas DeFi
em ambientes regulamentados. Enquanto isso, a China está desenvolvendo sua própria moeda digital estatal, demonstrando que o controle também pode ser tokenizado. A mensagem é clara: na nova economia, a soberania do dinheiro será disputada entre aqueles que o programam e aqueles que o monitoram. E na América Latina, a revolução é sentida de forma diferente. Aqui, mais do que um fenômeno tecnológico, o DeFi se tornou uma necessidade. Em países com inflação crônica ou sistemas bancários restritivos, milhares de pessoas estão aprendendo a poupar e transferir valores sem pedir permissão a ninguém. Brasil, México, Argentina e Colômbia estão liderando a adoção, enquanto comunidades inteiras usam stablecoins para proteger sua renda diária. O que nos grandes centros financeiros é discutido em comissões, aqui é vivenciado em tempo real. Pela primeira vez, o poder financeiro global não depende mais apenas de Wall Street, Londres ou Hong Kong. Agora, ele também é construído em redes descentralizadas que operam de qualquer canto do planeta. E embora ainda não haja um mapa oficial, o cenário econômico global está mudando de mãos, bloco por bloco, contrato por contrato. Então, qual é o futuro do dinheiro? Tudo isso em relação à integração, aos riscos e à esperança. Toda revolução tecnológica começa com uma promessa, mas também com um risco. As finanças descentralizadas não são exceção. À medida que sua influência cresce, os desafios também aumentam. O primeiro é a segurança. O código é transparente, mas não infalível. Uma falha em um contrato inteligente pode destruir milhões de dólares em segundos. Os hackers não atacam mais bancos físicos, mas protocolos digitais. E cada vez que uma exploração atinge o ecossistema, toda a indústria aprende uma lição a um preço exorbitante. O segundo risco é a interconectividade. O sistema financeiro global está tão interligado que, se um protocolo importante falhar, seus efeitos podem se espalhar por todo o mercado. As DeFi ainda estão construindo sua base e qualquer fraqueza pode comprometer a confiança que a sustenta. O terceiro desafio é a regulamentação. Os governos enfrentam um dilema sem precedentes. Como regular um sistema sem fronteiras? Como supervisionar um mercado que não pertence a ninguém? O equilíbrio entre inovação e controle será a batalha mais complexa da próxima década. Se as leis sufocarem a descentralização, a revolução morrerá. Mas se não houver regras, o caos e a fraude a destruirão por dentro. E, no entanto, apesar de todos esses riscos, a direção parece irreversível. O que antes era um experimento marginal, agora movimenta centenas de bilhões de dólares. Empresas tradicionais, fundos institucionais e bancos centrais estão começando a integrar seus próprios sistemas em redes descentralizadas. O conceito de banco não significa mais prédios e caixas, mas algoritmos que executam funções financeiras sem pedir permissão. Os próximos anos serão decisivos. O DeFi evoluirá para uma fase mais madura, mais seguro, mais escalável, mais conectado à economia real. Veremos títulos tokenizados, seguros automatizados, crédito global sem bancos e sistemas de poupança comunitária gerenciados por IA. Essa integração marcará o nascimento de uma nova era, uma economia híbrida onde o centralizado e o descentralizado coexistem. Os bancos aprenderão a conviver com o código, os governos adotarão a transparência como norma e os cidadãos recuperarão algo que o sistema lhes havia tirado: o controle. Mas, além da tecnologia, o impacto mais profundo será humano. DeFi não é apenas uma mudança financeira, é uma mudança cultural. Pela primeira vez, milhões de pessoas estão entendendo o verdadeiro valor da independência econômica. Elas estão aprendendo que a liberdade não pode ser implorada, ela pode ser programada. Então, onde estamos agora, o código se torna lei, e é aí que residem a liberdade e o destino. O dinheiro sempre foi muito mais do que um meio de troca. Ele tem sido um símbolo de poder, controle e fé. Durante séculos, acreditamos que, para mantê-lo seguro, precisávamos de intermediários e instituições que decidissem quando, como e quanto poderíamos usá-lo. Mas cada crise, cada resgate, cada abuso de poder nos ensinou o contrário. Nos ensinou que a confiança não é imposta, ela é construída. E hoje, essa confiança está começando a ser escrita de uma maneira diferente. O código se tornou a nova lei do dinheiro. Uma lei que não obedece a interesses políticos ou corporativos, uma lei que não discrimina
com base em nacionalidade, idioma ou ideologia, uma lei que pela primeira vez na história pode ser lida, verificada e executada por todos. Finanças descentralizadas não é uma moda passageira, é um sinal de maturidade tecnológica e humana. Um lembrete de que o verdadeiro progresso não consiste em substituir os bancos, mas em substituir a dependência. E embora o caminho ainda esteja repleto de riscos, o importante é que a porta já está aberta. Uma porta para uma economia mais transparente, inclusiva e livre. O futuro do dinheiro não será impresso em papel, será escrito em blocos. Blocos que não pertencem a nenhum país, mas sim àqueles que entendem o valor da liberdade. Portanto, esta revolução não se mede em preços ou gráficos, mede-se em consciência, na capacidade de cada um de assumir o controle do seu próprio destino financeiro, de entender que o dinheiro é apenas uma ferramenta e que a verdadeira riqueza sempre será o conhecimento. Se este conteúdo ajudou você a entender para onde o novo sistema financeiro está caminhando, assine, compartilhe, comente e junte-se a nós no Increscendo Finanças. Não estamos falando de teorias vazias aqui, mas sim da realidade que está transformando o mundo neste momento. Porque entender o futuro é a melhor maneira de se preparar para ele. Até o próximo vídeo.